Olá, alunos e alunas do Colégio Impacto. Professor Tiago Mário novamente, com mais uma aula de Química. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a aula de hoje é uma aula mais voltada para o público do primeiro ano do ensino médio, ok? Embora seja uma aula aberta para qualquer estudante do ensino médio. Tudo bem? Nós vamos hoje aprender a determinar a massa dos átomos, a massa dos elementos químicos e a massa das moléculas, ok? Como é que é feito o processo para fazer essa determinação. Para você acompanhar aí do seu material, a aula de hoje está descrita aqui no nosso slide inicial, aqui embaixo, é a Química 2, tá bom? A frente 2 da Química. Você vai para o seu livro, volume 1, os capítulos são 3, 4 e 5, ok? Livro, volume 1, capítulos 3, 4 e 5, Química 2. Vamos iniciar? Muito bem. Tudo que você vai medir, qualquer coisa que vai ser medida, só pode ser medida se você utilizar um padrão. Qualquer medição depende de um padrão. Se você vai medir uma distância e diz que essa distância é de 10 metros, significa que essa distância é 10 vezes maior que o padrão, que é de 1 metro. Se você diz que determinado corpo pesa 20 quilos, quer dizer que ele pesa 20 vezes mais que o padrão, que é 1 quilograma. Então, qualquer medida depende aí de um padrão. No caso da massa dos átomos, qual é o padrão utilizado? Bom, como se trata de massas muito pequenas, você naturalmente não vai usar aí o quilograma, que é a unidade que a gente usa para corpos muito maiores. Então, veja bem, o que é essa unidade de massa atômica? Bom, a unidade de massa atômica, representada simplesmente por esse U que você está vendo aí no slide, equivale exatamente a 12 avos, a fração 1 sobre 12, da massa do átomo de carbono com número de massa igual a 12. É o chamado carbono na versão isótopo 12. Explicando melhor isso, observe só. Nessa imagem, você tem aí a representação artística do que seria o átomo de carbono, tá? Imagine que essa esfera é o átomo de carbono. E agora imagine esse átomo de carbono dividido em 12 partes iguais. Vamos aí fatiar esse carbono em 12 partes iguais. A situação seria essa aí que você está vendo. Muito bem. Então, ao dividir o átomo de carbono em 12 frações iguais, cada fração dessa aí corresponde a 1 sobre 12, a 1 dozeavos do total. Então, essa fraçãozinha, 1 sobre 12 do átomo de carbono, é o que nós consideramos como sendo exatamente uma unidade de massa atômica. Exatamente onde eu puxei a setinha aí, isso aí equivale a uma unidade de massa atômica. Ok? Lembrando que, quanto a esses números que aparecem aqui no símbolo do elemento, olha, esse númerozinho de cima é a massa, número de massa, depois a gente vai explicar melhor o que é isso, e esse númerozinho de baixo é o número atômico, tá bem? Que representa o número de prótons de um elemento químico. Então, que fique bem claro, a unidade padrão utilizada para determinar a massa dos átomos é a fração 1 sobre 12, 1 dozeavos, do isótopo de carbono 12, ok? A gente tem que especificar isótopo do carbono 12, porque existem outros isótopos do carbono, existem outras variações de átomos de carbono na natureza, como, por exemplo, o carbono 14, ok? Para tornar isso ainda mais claro para a sua compreensão, observe esse exemplo. Nós temos aqui o átomo de cloro, a simbologia do átomo de cloro. O cloro, ele tem esse 17 aqui, ó, o símbolo do cloro, tem esse 17 e esse 35,5 aproximadamente. Esse número menor, o 17, é o número atômico, ele representa o total de prótons que tem no núcleo do átomo de cloro. Bom, então o cloro tem 17 prótons em seu núcleo. Já esse número que eu vou circular agora, observe, o 35,5 aproximadamente, esse daí é a massa atômica, tá bom? Essa é a massa atômica do cloro. O que significa dizer que o cloro tem essa massa aí, relacionando com a ideia que eu falei anteriormente? Bom, nós sabemos que a unidade padrão para medir a massa dos átomos é a fração 1 sobre 12 do átomo de carbono. Então, quando eu digo que o cloro tem essa massa aí, aproximadamente 35,5,
significa dizer exatamente o que eu vou puxar agora para o slide. Observe. Significa que o cloro, o átomo de cloro pesa cerca de 35 vezes mais do que essa fraçãozinha 1/12 do átomo de carbono, tá? Para que você compreenda de forma ainda mais fácil, eu vou fazer uma marcação rápida aqui. Observe. Deixa eu pegar aqui a canetinha para fazer uma marcação. Observa aqui na canetinha. Ó. Essa parte que eu estou riscando aqui é a fração 1/12 do átomo de carbono. Observa aí. Ó. Essa fraçãozinha aqui, onde eu estou passando a canetinha, é a fração 1/12 do átomo de carbono. Quando eu digo que o cloro pesa 35,5, quer dizer que ele pesa cerca de 35 vezes essa fraçãozinha aqui. Ó. Se você pegar 35 frações dessa aqui e unir, vai dar um peso muito próximo do átomo de cloro. Ok? Isso aí que é o significado da massa atômica. Agora, vamos para o próximo slide e vamos continuar desenvolvendo essa ideia da massa dos átomos, da massa dos elementos químicos. E como é que se mede na prática a massa de um átomo? Bom, a gente viu qual é a unidade padrão que se usa para medir a massa desses átomos. Agora, qual aparelho que se usa para se fazer isso em laboratório, por exemplo? Observe aí. O método mais moderno e mais preciso para se determinar as massas atômicas é um aparelhinho chamado espectrômetro de massa. É um aparelho no qual os átomos são ionizados, são eletrizados e são acelerados. Em seguida, são desviados por um campo magnético. Professor, explique melhor isso. Bem, essa imagem que você vai ver aqui embaixo é a imagem do aparelho que eu estou falando, o espectrômetro de massa. Okay? Como é que ele funciona? Bom, se eu quero medir a massa de um átomo, então esse aparelho ioniza o átomo, ele consegue remover alguns elétrons do átomo. Ao remover elétrons, ao perder elétrons, o átomo fica eletrizado positivamente. Ele vira o que nós chamamos de cátion. Ok? Uma vez que o átomo é ionizado, é eletrizado, ele vai ser acelerado, a partícula vai ser acelerada dentro desse espectrômetro. Você vai deslocar a partícula de um ponto A a um ponto B, dentro do aparelho, a uma velocidade bem alta. A partícula vai ser acelerada. E quando essa partícula é acelerada, uma vez que ela foi eletrizada antes, ela pode sofrer influência de um campo magnético. Então, o que o aparelho vai fazer? Ele vai utilizar um campo magnético para desviar a trajetória desse átomo eletrizado, desse íon. E aí, de acordo com a intensidade do campo magnético que ele utilizou, ele consegue determinar a massa do átomo que foi desviado. Bom, a rigor, não é o caso aqui dessa aula, explicar o que é um campo eletromagnético ou como se determina isso. É só para que você entenda que quanto mais pesado for um átomo, mais intenso tem que ser o campo magnético para desviar a trajetória dele. Se for um átomo mais leve, eu preciso de um campo magnético de menor intensidade para desviar a trajetória desse átomo. Portanto, há uma relação entre a intensidade do campo magnético e a massa do íon que foi desviado. Okay? Então, esse aparelho consegue fazer essa relação da intensidade do campo magnético que foi utilizado para poder desviar a massa do íon que foi acelerado lá dentro. E com isso ele consegue determinar a massa desse íon, tá bom? É uma técnica que pode ser usada para determinar a massa de íons, de átomos que se converteram em íons ou mesmo de moléculas. Tudo bem? Espectrômetro de massa, não esqueça disso, para a determinação das massas atômicas. Outro ponto importante que você tem que entender é a diferença entre massa atômica e número de massa. Observe que eu acabei de colocar aqui no slide. Olha. O que é o número de massa? Normalmente, a massa atômica de um átomo e o número de massa desse átomo são números praticamente iguais. Se você pegar o número de massa do carbono e a massa atômica do carbono, são praticamente iguais ali. O que diferencia é a definição, o que significa cada coisa. O que é o número de massa? É um somatório que representa os prótons e nêutrons que tem dentro do núcleo do átomo. Lembre-se que os átomos são constituídos de um núcleo, né, que foi descoberto desde lá do modelo atômico do Rutherford, e dentro do núcleo do átomo existem subpartículas chamadas de prótons e de nêutrons. O número de massa é só a somatória desses prótons e desses nêutrons que tem dentro do núcleo de cada átomo.
Observe. Aqui eu coloquei no slide, aqui embaixo, olha, a imagem a simbologia para o átomo de carbono. Tem aí o carbono 6, tem o número 6 em cima, e embaixo tem esse 12,011, aproximadamente 12. Esse 12,011 aqui, ó, ele pode ser interpretado como a massa atômica ou como o número de massa. Se eu interpretar esse 12 aí como massa atômica, eu estou querendo dizer que a massa do carbono equivale a 12 frações, aquela fração 1/12 do isótopo carbono 12, que eu falei anteriormente. Agora, se eu interpretar esse 12 do ponto de vista de número de massa, o que é esse número 12? Quer dizer que dentro do átomo de carbono, se eu somar os prótons e nêutrons do núcleo, eu vou chegar no número 12, que é exatamente o que você vai ver nessa representação que eu vou puxar aqui embaixo. Atenção, olha aí, ó. O 12zinho relacionando com o modelo atômico. Gente, aí eu tenho uma representação simplificada, tá? De um átomo. Claro que do ponto de vista da física quântica, da mecânica quântica, não é exatamente assim que é um átomo, nem as partículas estão em escala. É só uma maneira didática para que você entenda. Observe que eu tenho um núcleo, eu vou até circular o núcleo aqui agora, está em vermelho. Esse núcleo tem partículas chamadas de prótons e de nêutrons. No caso do carbono, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Somando 6 e 6, eu chego nesse 12 aí do carbono, no número de massa do carbono. Tá bom? Então tá aí, ó. Esse 12, em termos de número de massa, se refere à soma de prótons e nêutrons que tem dentro do núcleo. Agora, se eu estivesse interpretando esse 12 do ponto de vista de massa atômica, significaria que o carbono pesa 12 frações daquela fração 1/12 do isótopo carbono 12. Tudo bem, meus amigos? Então tá aí a diferença importantíssima entre massa atômica e número de massa. Prosseguindo a nossa aula, vamos aqui para a determinação da massa dos elementos químicos. Como é que eu determino a massa de um elemento químico? Veja, o termo elemento químico representa o quê? Representa uma mistura de átomos que tem o mesmo número de prótons, ou seja, uma mistura de isótopos. Átomos que têm o mesmo número de prótons nós chamamos de isótopos. Isso quer dizer que um elemento químico tem várias versões diferentes, vários isótopos. Tipo, o elemento químico oxigênio é uma mistura de vários isótopos de oxigênio, várias versões diferentes de oxigênio. Ah, professor, o senhor está dizendo que todo elemento químico tem versões diferentes dele mesmo? Exatamente, exatamente isso. Todos os elementos químicos têm versões diferentes dele mesmo. O hidrogênio, por exemplo, tem 3 versões. O prótio, o deutério e o trítio. O carbono, tem o carbono 12, tem o carbono 14 e por aí vai. Então, como é que se determina a massa de um elemento químico? Você pega a massa dos isótopos que constituem aquele elemento químico e aí tira uma média ponderada da massa desses isótopos. Aí é a média da massa desses isótopos que vai te dar a massa do elemento químico correspondente. Tudo bem? Que é exatamente o que eu coloquei agora aí no slide. A massa de cada elemento químico, que consta na tabela periódica, é determinada pelo cálculo da média ponderada da massa desses isótopos, que constituem o elemento químico correspondente. Bom? Se você olhar para a tabela periódica, só tem um elemento de cada. Só tem um carbono, só tem um hidrogênio, só tem um oxigênio. Isso quer dizer que, no caso do oxigênio, por exemplo, por que só tem um oxigênio na tabela periódica, se existem isótopos diferentes de oxigênio? Porque aquele oxigênio que está na tabela periódica, ele já corresponde à média dos oxigênios, dos isótopos conhecidos de oxigênio. Aquela massa de oxigênio que aparece na tabela periódica representa a média da massa dos isótopos conhecidos do oxigênio. Ok? Então, eu vou citar um exemplo aqui interessante, que é o caso do cloro, que ele apresenta 2 isótopos na natureza, 2 isótopos conhecidos, tá bom? Só hidratar um pouquinho. Saúde, show coronavírus. Muito bem, vamos hidratar o corpo. Meus queridos, como eu havia dito, o cloro tem 2 isótopos conhecidos. São esses aqui, ó. Tem o cloro de massa 35 aproximadamente e o cloro de massa 37 aproximadamente. Tá? Essas massas são sempre aproximadas
para facilitar o nosso cálculo. E observa que cada cloro tem um percentual diferente. Esse percentual aí é o que nós chamamos de abundância isotópica, que representa o percentual o percentual relativo em que aquele isótopo é encontrado na natureza. Isso quer dizer na prática que entre esses dois cloros aqui, o 35 e o 37, o cloro mais fácil de você encontrar na natureza é o cloro 35, porque ele corresponde a 75,4% do cloro que existe na natureza. Já esse cloro 37, esse cloro de baixo, é mais difícil de achar na natureza, porque ele só corresponde a 24,6% do cloro conhecido. Tá bom? Então, esses percentuais, eles dão a ideia da versão do elemento, do isótopo daquele elemento, que é mais abundante na natureza. Agora, como é que eu vou calcular a massa do elemento químico cloro? Bom, o elemento químico cloro é a mistura desses dois isótopos. Então, eu tenho que pegar a massa dos dois isótopos e tirar a média para saber a massa do elemento cloro que vai para a tabela periódica. Só que não é uma média comum. Não é só somar essas duas massas e dividir por 2. É uma média ponderada, ou seja, eu vou ter que levar em conta esses percentuais aí. E olha como é que é feito o cálculo. Aí estão os dois cloros, o 35 e o 37, e aí estão os percentuais dele. Você vai ter que pegar a massa de cada isótopo e multiplicar pelo percentual desse isótopo. Depois que você multiplicar, você soma os resultados dessas multiplicações, em seguida divide por 100, que é o percentual total. Isso é uma média ponderada nesse caso. Eu vou demonstrar para vocês, observe. Esse primeiro cloro aí, o cloro 35, na verdade, eu disse que a massa dele é aproximada. Aqui tem um valor mais real da massa dele, ó, é 34,997. Por isso que tem 35 aí, é uma aproximação. Esse cloro de baixo, o cloro 37, a massa não é exatamente 37, é 36,975, ok? A gente aproxima para 37. Aí o que é que você vai fazer? Deixa eu pegar a canetinha aqui, para você entender melhor, e observe. Você vai pegar o percentual do primeiro cloro, observe, esse percentual aqui, ó, é isso que eu estou marcando aqui com a canetinha. 75,4%. E a massa desse cloro é essa 34. Opa, só um instantinho. Vou marcar aqui sem a canetinha, vai ficar mais fácil para você entender. Observe. O percentual do primeiro cloro é esse aqui, ó, 75,4. Agora está mais fácil para visualizar. E a massa do primeiro cloro é 34,997, praticamente 35. Então, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar esse percentual vezes essa massa aqui, ó. Bom? Você vai fazer esta multiplicação. E vai fazer a mesma coisa para o segundo cloro. Observe, no segundo cloro, o percentual dele é 24,6%. E a massa dele é 36,975, aproximadamente 37. Então, você vai fazer o mesmo processo. Você vai pegar o percentual aqui e vai multiplicar pela respectiva massa, que é o 36,975, ok? Depois, você vai fazer essas duas multiplicações e vai somar os resultados, que é exatamente o que vai acontecer aqui. Observe. Olha aí como é que ficou o cálculo. Bom, deixa eu pegar a canetinha novamente e observe essa anotação aqui, ó. Vou pegar uma cor diferente, vou pegar a canetinha amarela, tá bom? Para você visualizar direitinho aí. Observe. Esse trechinho aqui, ó, o 34,997 vezes 75,4, isso aqui é a primeira multiplicação que nós fizemos, aquela lá de cima. E esse outro trecho aqui, ó, 36,975 vezes o 24,6, isso aqui é a segunda multiplicação que nós fizemos. Então, você faz cada multiplicação individual, depois você soma e divide o resultado por 100. Tudo bem? Feito isso aí, nós chegamos num valor, está aí a primeira multiplicação, a de cima, está aí a segunda multiplicação, a de baixo, divide tudo por 100. Aí você chega na massa aproximada do cloro aí, 35,5. Bom? É assim que se tira a média ponderada dos isótopos para chegar na massa do elemento químico. Aí fica uma dúvida. Professor,
E se eu fizesse o seguinte, ó, pegar outra canetinha agora. Se ao invés de multiplicar o percentual por essa massa aqui, e se eu tivesse multiplicado o percentual por essa massa menor, que já é aproximado, o 35, ó. Se ao invés de ter usado o 34,997, eu usasse o 35, e fizesse a mesma coisa embaixo, eu multiplicasse o percentual por essa massa aqui, o 37, que já está aproximado. Bom, nesse caso, como são aproximações pequenas, não iria fazer uma diferença muito significativa no seu cálculo, tá bom? Aí, eu recomendo que você utilize essa massa, apesar com as casas decimais após a vírgula, porque apesar de dar mais trabalho no seu cálculo, vai te dar uma resposta mais precisa, ok? A não ser que durante a resolução da questão, você perceber que lá nas alternativas há uma distância numérica muito grande entre uma alternativa e outra. Aí você fica mais à vontade para desconsiderar as aproximações. Mas se você tiver praticar mais quando for na aula para a resolução de questões, nós teremos uma aula só para resolver questões referentes a esse assunto. Tudo bem, meus amigos? Agora vamos para o próximo slide. É super fácil de entender aí, deixa eu apagar as marcações. Você só tem que multiplicar o percentual de cada isótopo pela sua respectiva massa. Soma tudo e divide por 100, você chega na massa do elemento químico. Saúde, show, coronavírus. Prosseguindo a nossa aula, observe. Está aí a massa que nós obtivemos do elemento químico. E vamos para a determinação da massa molecular. Agora que a gente já viu o que é massa atômica, a gente já viu como é que se determina a massa de um elemento químico, a gente já viu como é que se determina a massa das partículas a partir da utilização do aparelho que é o espectrômetro de massa. Agora a massa de uma molécula. Meus queridos, não confunda átomos com moléculas para começar, ok? Uma molécula é formada por uma combinação de dois ou mais átomos. Então a molécula é uma coisa bem maior do que um átomo. Como eu costumo dizer nas aulas em sala, comparar um átomo com uma molécula é como se você estivesse comparando os tijolos com a parede. Os tijolos são as unidades fundamentais que formam a parede, assim como os átomos são as unidades fundamentais que formam a molécula, tá bom? Uma molécula é uma combinação de dois ou de mais átomos. Um exemplo bem prático para que você entenda, observe essa molécula. É a molécula do ácido fosforoso, ok? H3PO3. Veja que a molécula é a estrutura toda. Deixa eu voltar aqui o slide. Só um instantinho, deixa eu pegar a canetinha de novo. Observe. A molécula é toda essa estrutura aqui, ó. Eu estou marcando aqui em azul com a canetinha. Observe aí, querido. E observa que esta molécula é formada por vários átomos, ó. Se eu pegar uma outra canetinha aqui, eu tenho, ó, um átomo de hidrogênio. Aqui eu tenho outro átomo de hidrogênio. Além do hidrogênio, tem aqui, ó, um átomo de oxigênio, outro átomo de oxigênio, outro átomo de oxigênio. Tem um outro hidrogênio aqui, e ainda tem um fósforo aqui no centro. Tá bom? Então, uma molécula é uma combinação de vários átomos. Aqui tem uma representação artística do lado direito, onde essa esfera em azul representa o átomo de fósforo. Ó. Observa aí. A esfera em azul representa o átomo de fósforo. Essa esfera em vermelho representa o átomo de oxigênio. E a esfera em branca representa o átomo de hidrogênio. Tudo bem? Agora que eu sei o que é um átomo e o que é uma molécula, vamos determinar a massa molecular, a massa da molécula. Olha que exemplo legal. Nós temos aqui a massa de uma molécula, gente, corresponde ao somatório da massa dos átomos que a constitui. Eu vou usar como exemplo aqui a molécula de glicose, ou melhor, aí é a sacarose, ok? C12H22O11. É um açúcar, talvez o açúcar mais comum, C12H22O11. E o que é que eu vou fazer? Ó? Você tem que pegar a massa de cada elemento e multiplicar pela quantidade de vezes que ele aparece na fórmula. Vou pegar aqui a canetinha e note o seguinte. Se você observar,
O carbono tem massa atômica 12, tá? Aproximadamente. Isso aqui você tem na tabela periódica. Você vai consultar a tabela periódica para ver a massa de cada elemento. O carbono tem 12, tem massa 12. E na fórmula aqui, ó, olha a setinha aqui, ó, tem 12 carbonos. Então você vai pegar a massa do carbono e vai multiplicar pela quantidade de vezes que ele aparece na fórmula, vai dar aqui 144. Ok? Deixa eu apagar aqui. Vai dar aí o 144. Vamos fazer agora com o hidrogênio, que é o próximo elemento aqui, ó. No caso do hidrogênio, observe. O hidrogênio, gente, ele tem, só um instante, ele tem massa 1. E tem 22 hidrogênios na fórmula. Eu vou circular agora aqui, ó. Tem 22 hidrogênios na fórmula. Então você pega a massa de hidrogênio que é 1 e multiplica por esse 22, que vai dar 22. E no caso do oxigênio, cada oxigênio pesa 16 na tabela periódica. E na fórmula tem 11 oxigênios aí, eu estou circulando. Então você pega a massa do oxigênio, que é 16, e multiplica por 11, porque tem 11 oxigênios na fórmula. Bom, aí você tem os três resultados e soma os três. Você vai somar esse 144, esse 22 e esse 176. Aí você vai chegar na massa molecular da glicose, 342,1. Ok? Então, resumindo essa parte, esses 342 ele veio da soma, ó, da massa do carbono, da massa total dos carbonos, da massa total dos hidrogênios e da massa total dos oxigênios. Você vai pegar a massa de cada elemento, esses valores aqui que eu estou circulando, ó, o 12, o 1 e o 16, são as massas do elemento químico que você obtém na tabela periódica. Isso aqui a questão já vai informar. E esses números em vermelho aqui destacados representam a quantidade de vezes que cada elemento aparece na fórmula, que no caso aqui é a fórmula da sacarose, C12H22O11. Tudo bem? Temos aí a determinação da massa molecular. Deixa eu apagar as marcações. Tranquilão? Então, para a aula de hoje, essas são as informações que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Tivemos uma aula muito importante, onde nós determinamos o padrão para se calcular a massa atômica, o que é elemento químico, como é que se calcula a massa do elemento químico, a aparelhagem utilizada para determinar a massa dos átomos e como é que se determina a massa molecular. Bom, lá no início da aula, eu já avisei para vocês onde é que vocês vão encontrar isso no livro e a gente vai já continuar os conteúdos. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Colégio Impacto e Thiago Mário com vocês. Valeu!